Olá, pessoal. O meu nome é Luiz Antônio e eu vou trabalhar com vocês o Imposto sobre a Renda. Nós vamos ver em relação a esse tributo, como ele está previsto, né, na nossa legislação, desde a Constituição, em algumas coisas também de legislação infraconstitucional. Vamos ver o conceito de renda, que é importante, né, que é a base do imposto de renda. Vamos ver alguns detalhes assim, sobre quem são os contribuintes e quais os princípios, né, que se aplicam para esse imposto. Vamos fazer uma análise também de como esse imposto é cobrado e como ele funciona no Brasil, comparando com como ele está previsto na nossa Constituição. A gente vai ver que tem algumas distorções nesse imposto, certo? A aula eu vou dividir em 2 módulos, né? Vão ser 2 vídeos, assim, para não ficar muito longos. E nesse primeiro a gente vai ver o conceito de renda e a parte legal, né, do imposto sobre a renda. Eu tenho alguns slides aqui que nós vamos... Deixa eu alternar para os slides aqui. Nós temos alguns slides que nós vamos trabalhar, certo? E é com base... E esses slides vão estar à disposição de vocês também lá na página do Segov, certo? Bom, é a 8ª edição do nosso curso de Educação Fiscal e Cidadania. Então, esse módulo 1 nós vamos ver o conceito de renda, os contribuintes do imposto de renda, que são pessoas físicas e pessoas jurídicas, e o conceito de capacidade contributiva, que é um dos conceitos mais importantes, se não o mais importante, não só do imposto de renda, como de todo o sistema tributário, certo? Bom, antes de falar no imposto de renda, vamos ver essa primeira divisão, que é do sistema tributário brasileiro. Vocês já devem ter visto isso, talvez, na parte do imposto sobre o consumo e também na parte geral, né? O nosso sistema tributário, os tributos, o nosso e também de praticamente qualquer lugar do mundo, né? O sistema tributário, os tributos, eles incidem sobre a renda, o patrimônio e o consumo. Tá? Nosso assunto aqui vai ser o imposto sobre a renda. Mas é importante que a gente tenha essa ideia, né, sobre quais são as grandes bases que são tributáveis. Então, a renda que nós vamos ver nesse módulo, ela representa aquele acréscimo patrimonial, tudo aquilo que a pessoa, que o contribuinte aumenta de patrimônio, tudo aquilo que ele ganha dentro de um determinado lapso de tempo. Tá? O patrimônio, ele é aquilo que a pessoa possui como bens e como direitos. O patrimônio, nós temos dentro do nosso sistema a tributação do IPVA, por exemplo, que é o Imposto sobre Veículos Automotores, o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, né? Então, o patrimônio é aqueles bens que a pessoa tem, vai incidir também, vai haver uma carga tributária em cima desses bens. Consumo, eu acho que a aula que vocês já tiveram também, é aquele imposto que incide sobre as mercadorias em geral, mercadorias e serviços, né? Tudo aquilo que se consome acaba sendo tributado. O principal imposto sobre consumo que existe no Brasil é o ICMS, é o mais significativo. Bom, essa questão do patrimônio, renda e consumo, vocês devem ter visto já em aulas anteriores, mas eu já vou antecipar que a gente vai ver aqui também, né? A gente vai ver que no Brasil a tributação ela é muito grande sobre o consumo e relativamente baixa sobre renda e sobre patrimônio. E isso é uma primeira distorção que a gente vai ver mais adiante, certo? Bom, em relação à tributação sobre a renda no nosso ordenamento jurídico. As leis no Brasil, elas começam, a lei maior é a Constituição Federal. A partir da Constituição, nós vamos ter as leis complementares, depois leis ordinárias, e depois a gente vai ter todo um arcabouço de normas administrativas, que já são dentro do Poder Executivo. Esse ordenamento é o que vai servir de base
para a gente cobrar, né, a instituição dos tributos, ela vem nesse ordenamento e vai servir de base tanto para definir como para depois se cobrar e se controlar esses tributos. A lei maior no Brasil é a Constituição Federal. Então, a própria Constituição, ela já tem um capítulo, que é o capítulo sobre o Sistema Tributário Nacional, onde lá estão previstos tem algumas previsões a respeito dos tributos, né? Quem institui cada tributo, como vão ser repartidos esses tributos, princípios gerais que devem seguir esses tributos, né? E no que diz respeito ao imposto sobre a renda, a gente tem na Constituição Federal, a primeira definição que nos interessa está lá no artigo 145, que diz o seguinte, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir impostos, taxas e contribuição de melhoria. E o parágrafo 1º vai ser muito importante aqui para o assunto que nós vamos ver. O que ele nos diz? Que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, já surge aqui um conceito que vai ser central na nossa aula, que é a questão da capacidade econômica ou capacidade contributiva do contribuinte, certo? E aqui eu já chamo a atenção para vocês o seguinte, nós vamos ver o imposto sobre a renda, mas vocês vejam aqui que lá na Constituição, essa questão da capacidade contributiva, ela trata de todos os impostos, ela não é particular do imposto de renda, né? Então, todos os impostos vão ter que ter um caráter pessoal e serem cobrados, né, serem instituídos e cobrados e controlados de acordo com a capacidade econômica de cada um. Esse conceito de capacidade econômica é muito importante, já vou antecipando para vocês o que quer dizer a capacidade econômica, que a pessoa, quanto mais condições tiver, mais vai ter que pagar, certo? Bom, em relação especificamente ao imposto sobre a renda, compete à União instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza. Então, é uma competência privativa da União. Isso também nós temos na Constituição, todos os entes, cada ente, né, União, Estados, municípios, cada ente vai instituir alguns impostos. Então, dentro dessa divisão, nós temos que a União ela vai ser responsável por instituir imposto sobre a renda, o IPI, que é sobre produtos industrializados, o ITR, que é o territorial rural. Já os estados vão instituir ITCD, ICMS, os municípios vão instituir ITBI, IPTU. Então, cada um dos entes vai ter a sua responsabilidade e vai ter a sua competência, né, para instituir aqueles tributos que ele vai depois regulamentar e controlar. Aqui também o parágrafo 2º, ele já traz uma informação que para nós é bastante importante, que ele diz o seguinte, que o imposto previsto no inciso 3, que é o imposto sobre a renda, ele vai ser informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Então, esses são princípios. Ele fala que são critérios, né? A gente chama de princípios. Então, os primeiros princípios que vão ser atribuídos especificamente ao imposto de renda são o princípio da generalidade, universalidade e progressividade, que nós já vamos ver na sequência. Bom, outra parte da Constituição que nos importa conhecer, né, é que o imposto de renda ele é repartido, embora a União que institua o imposto de renda e a União que controla esse imposto de renda, que cobra esse imposto de renda, ele é repartido e isso está previsto na Constituição. Então, nós temos lá com os artigos 157 e seguintes, né, que o imposto de renda retido na fonte, por exemplo, que foram de rendimentos pagos pelos estados e os municípios, vão ficar com esses estados e municípios. Fora isso, nós temos lá no 159, que a União vai entregar do total arrecadado de imposto de renda, 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal, 22,5% Fundo de Participação dos Municípios, 3% para aplicações de programas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Isso é importante porque muitas vezes os municípios e os estados, a arrecadação deles depende muito do ICMS, no caso dos estados, né? Depende muito do ICMS, os municípios dependem muito do IPTU e nos municípios tem o imposto sobre serviço também, que é importante. E só que os municípios não ficam apenas com esses tributos que eles controlam. A União, parte daqueles tributos federais, que são os que arrecadam mais, a União repassa para os seus entes, para os municípios e para os estados, tá? E isso para alguns municípios menores é muito importante, porque imagina assim, um município menor, ele não tem condições de ter uma estrutura para controlar seus tributos, uma estrutura muito boa, né, muito efetiva. Então, muitos municípios acabam dependendo dessas verbas que vêm dos estados, né, que também fazem uma repartição, que nós vamos entrar nesse mérito aqui, ou desses tributos da União. Bom, conceito de renda tributável. O que é renda? A renda é a base do cálculo do imposto de renda, como o nome diz, né? E o que é renda? Renda tem que ter, dentro desse conceito, a ideia de acréscimo patrimonial. Não existe renda sem que haja acréscimo patrimonial. O que significa isso? Que a pessoa tinha um determinado patrimônio e obteve um ganho, né, que seria essa renda, dentro de um espaço de tempo, e ao final desse espaço de tempo que nós controlamos, né, esse acréscimo, ela vai ter mais ou menos do que ela tinha. Se ela tem menos, ela não tinha acréscimo patrimonial. Se ela tem mais, ela teve acréscimo patrimonial, certo? Então isso é importante. O imposto de renda é um acréscimo patrimonial que ocorre num determinado lapso temporal. Pessoa física, por exemplo, que vários de vocês aí devem fazer declaração de imposto de renda de pessoa física, né? Como que ele funciona? Ele vai ver todos os rendimentos que tu tiveste ao longo de um ano, né? Ou seja, o lapso temporal é o período de um ano, e ao final desse ano ele vê assim, olha, quanto que a pessoa tinha no dia 1º de janeiro e quanto que esse contribuinte tem no dia 31 de dezembro. Tem que ter uma medida para a gente poder, dentro do tempo, né, tem que ser uma delimitação de tempo, para que a gente possa calcular qual foi o acréscimo que aconteceu naquele tempo. Se a gente não delimita no tempo, a gente não vai saber, não vai ter como mensurar qual foi o acréscimo, né? Então, esse conceito do acréscimo patrimonial, ele não está explícito na Constituição, certo? Mas a partir daquilo que a Constituição fala e a partir também do que veio na legislação complementar, a doutrina montou esse conceito, né, do que vem a ser renda, e esse conceito ele foi consagrado até pelo Supremo, né, que é o intérprete da Constituição, um recurso especial de alguns anos atrás, que eles colocaram isso, porque como a Constituição não define a renda, e nem deve definir a Constituição, ela tem que tratar dos assuntos de uma forma mais genérica. A Constituição não pode entrar em conceitos com muita profundidade, senão tudo teria que estar na Constituição, né? Então a Constituição vai lá e coloca que o imposto vai incidir sobre a renda, tá? Essa renda vai ser a renda de pessoas físicas e jurídicas, vai ser esse acréscimo patrimonial. A ideia de acréscimo patrimonial vem do CTN, que é a lei complementar, e também da interpretação que a justiça e que a doutrina foi dando a partir da análise, né, dos casos concretos. Então, esse recurso especial do Supremo, eles colocaram, né, que não parece possível afirmativa no sentido de que possa existir renda ou provento sem que haja acréscimo patrimonial, que ocorre mediante o ingresso ou oferimento de algo a título oneroso. Ou seja, tem que haver um acréscimo. Eu não posso falar em renda se eu não tiver acréscimo nenhum. Claro que esse conceito de renda a gente tem também, esse é um conceito econômico, né, que é um acréscimo patrimonial. E nós vamos ter também, como a legislação tem que dispor, né, sobre o que vai entrar como sendo renda ou deixar de ser renda, então tem também um conceito jurídico. O conceito jurídico, ele difere um pouco do conceito econômico. O conceito econômico é acréscimo patrimonial. O conceito jurídico, ele vai dizer, tá, mas o que vai entrar
que eu vou considerar como acréscimo patrimonial? Salário vai ser um acréscimo, ganho de capital, rendimento financeiro, etc. Mas daqui, por enquanto, para nós, o que interessa é saber que tem que ter havido um acréscimo patrimonial para ser considerado renda. Quais são os princípios gerais previstos no sistema tributário que se aplicam ao imposto de renda? A gente viu já alguma coisa lá atrás de princípios que são específicos do imposto de renda, mas tem alguns princípios que a gente vai ver também agora, que é importante que a gente saiba, porque eles são princípios gerais que se aplicam, por serem gerais, ao imposto de renda. O primeiro deles é a capacidade contributiva, que é aquele primeiro que nós vimos lá no segundo slide. A capacidade contributiva, que quer dizer o seguinte: quanto mais a pessoa pode, mais ela deve contribuir, mais ela deve pagar. Mais adiante nós vamos ver que isso, embora esteja previsto na Constituição, na prática não funciona bem assim. Mas vamos lá. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade, que se aplica ao sistema tributário como um todo, tu não podes ter um tributo sem que ele seja instituído por lei. É sempre preciso que uma lei preveja aquele tributo. Então, a Constituição vai lá e diz, olha, a União poderá instituir o tributo sobre a renda, mas vai ter que ter uma lei abaixo da Constituição que institua esse imposto. A Constituição prevê que ele pode ser instituído, mas se não vier uma lei que institua o imposto, ele não vai existir. Isonomia. Esse é um princípio... isonomia é um princípio até mais geral no direito, né? Isonomia é que todos devem ser tratados de maneira equalitária, né? O princípio da irretroatividade. Isonomia nós vamos ver também que não, na prática não acontece tanto assim no imposto de renda. O princípio da irretroatividade. Irretroatividade, eu não posso cobrar tributos, instituir tributos, cobrar tributos sobre fatos que já passaram, certo? Isso é uma lei, é um princípio que diz respeito à segurança jurídica, né? Porque todo tributo, vocês talvez já tenham visto isso em aulas anteriores, o tributo ele precisa de um fato gerador, né? Alguma coisa que aconteça para que eu possa cobrar esse tributo. Então, o fato gerador, no caso do imposto de renda, é auferir renda, ter renda, ganhar renda. Isso é o fato gerador. Em cima do fato gerador, vai ser aplicada uma alíquota, que é o que a pessoa vai acabar pagando, certo? Então, o que quer dizer esse princípio da irretroatividade? Eu primeiro tenho que definir que vai ter um fato gerador para o imposto de renda. Isso vai estar na lei. Esse fato gerador, quando ele ocorrer, eu vou cobrar o tributo. Só que eu não posso chegar hoje e dizer assim, eu vou cobrar o tributo sobre fatos que não estavam previstos na lei, certo? Aquele fato, o fato auferir renda, que é onde eu vou cobrar o tributo, né, sobre a renda, eu defini lá, foi lá em 1967 ou 68, veio a lei dizendo, olha, o fato gerador do imposto de renda é auferir renda. Eu não posso cobrar a renda sobre o fato gerador ocorrido há 2, 3 anos atrás. Eu tenho que ter uma segurança jurídica para cobrar o tributo, certo? Anterioridade é que a instituição do tributo ou a majoração do tributo, ela tem que ser sempre para o futuro. Eu não posso, via de regra, o que vale para o imposto de renda, se eu quiser aumentar, por exemplo, a alíquota do imposto de renda, eu tenho que primeiro ter a lei para depois fazer esse aumento, poder cobrar esse aumento de alíquota, certo? No caso do imposto de renda, a anterioridade é sempre... Eu só posso instituir ou aumentar um tributo para o exercício seguinte, que é sempre o dia 1º de janeiro. Então, o que acontece? Se eu quiser agora, vou aumentar a alíquota do imposto de renda, quero aumentar o imposto, eu tenho que ter uma lei antes de 31 de dezembro para que eu possa cobrar a partir de 1º de janeiro, certo? Tem que ter uma lei anterior ao momento do fato que vai ser cobrado. E não confisca que a gente não pode, o tributo, em geral, ele não pode ser cobrado de forma que se tire, confisque a propriedade, né? Que se tire tudo que a pessoa tem.
Bom, princípios específicos do imposto de renda. Esses a gente viu lá atrás, estão na Constituição, esses são do imposto de renda. Universalidade, generalidade e progressividade. O que é a universalidade? O imposto ele tem que incidir sobre todas as espécies de rendas e proventos. Ou seja, todas as rendas vai incidir o imposto. O que nós vamos ver que acontece é que muitas vezes o legislador ele pega algum tipo de renda e ele cria uma isenção, certo? Ou ou a própria Constituição cria uma imunidade para certos tipos de renda, tá? Mas a ideia é que todas as rendas têm que entrar. Então é universal. Todas as rendas estão sujeitas a ter incidência do imposto de renda. Generalidade. Generalidade significa que ele é devido, o imposto de renda, por todas as pessoas, respeitada a capacidade contributiva. Ou seja, todo mundo tem que pagar. Eu não posso dizer assim, não, tal categoria de pessoas não vai pagar imposto de renda, ou tal tipo de profissional não vai pagar imposto de renda. Isso não existe, certo? Todo mundo está sujeito a pagar o imposto de renda. Embora isso também seja algumas décadas já que esse conceito existe, né? Mas antigamente, bem antigamente, lá nos anos 40, 50, tinha categorias que ficavam de fora do imposto de renda. Mas isso é passado, né? Hoje todos têm que entrar. Esse conceito de universalidade e generalidade, depois nós vamos ver que na prática ele muitas vezes não é seguido. Que é a universalidade, que diz que todas as rendas têm que entrar, a gente vê que tem algumas rendas que ficam de fora, né? E generalidade, que todas as pessoas têm que pagar, respeitada a capacidade contributiva, a gente vai ver que tem algumas pessoas também que acabam não pagando. Embora a lei preveja que elas tenham que pagar, né? Alguma lei cria determinado tipo de isenção e acaba que algumas pessoas não pagam o imposto de renda. O outro princípio específico é a progressividade. Progressividade significa que a alíquota vai ser maior quanto maior for a base de cálculo, certo? Quem já fez declaração do imposto de renda de pessoa física sabe lá que tem, hoje em dia, tem uma faixa de isenção, né? Até determinado nível de renda tu não paga nada. Aí depois, a partir de R$ 1.903, mais ou menos, tu já paga 7,5%. Depois, a partir de tanto, tu paga 15%. Depois, um outro valor vai subindo, né? Vai pagar 22%. Depois, a última alíquota, que é a mais alta, é 27,5%, que é para rendimentos acima de 4.600, 4.700. Alguma coisa em torno disso. Bom, então, vistos, o que nós vimos até agora é da Constituição. Então, são os princípios gerais que nós vimos, princípios específicos do imposto de renda, né? Que é a União que institui, certo? E como eu falei para vocês, a Constituição ela dá essas linhas gerais do sistema tributário. Mas a partir dessas linhas gerais dadas pela Constituição, nós temos que ter uma legislação infraconstitucional que vai fazer outras definições mais específicas. No caso do sistema tributário brasileiro, nós temos o CTN, o Código Tributário Nacional, que ele traz várias definições, tanto do imposto de renda como de todos os demais tributos. Ele tirando a Constituição, né, a lei mais importante que nós temos em matéria tributária, fora a Constituição, é esse Código Tributário Nacional. Bom, o que tem do imposto de renda no Código Tributário Nacional que nos interessa? Então, nós vamos lá no artigo 43. O imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. 1. De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Ou seja, qual é o fato gerador do imposto de renda? Eu adquiri uma disponibilidade econômica de uma renda. E o que é a renda? Lá no Código Tributário Nacional, a gente tem aquela ideia, né, já que é acréscimo patrimonial, o Código Tributário fala que renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Tá? Bom, se a gente parar para ver,
esse inciso primeiro praticamente esgota todas as possibilidades, né? Eu vou confessar para vocês que eu tenho dificuldade em enxergar alguma renda que a pessoa vai ter que não seja decorrente do capital que ela tem. Pensa assim, ó, o capital é aquilo, eu tenho, eu não trabalho como trabalho no sentido de trabalho assalariado, né? Mas eu tenho um capital, por exemplo, eu tenho um imóvel que eu alugo, certo? Isso é um produto do capital, eu não estou trabalhando para conseguir aquele rendimento, aquele aluguel. Eu tenho um imóvel, eu alugo esse imóvel, é um rendimento do capital que eu tenho, que é o meu imóvel, certo? Assim como o rendimento financeiro, eu tenho um valor, eu aplico aquele valor no banco, numa aplicação qualquer, em ações, seja lá o que for, e esse valor ele vai me dar rendimento, é o rendimento de um capital que eu tenho, tá? Então, é a renda, é o produto do capital, que a gente viu, do trabalho, né? Que daí seria mais aquele trabalho, a pessoa trabalha, seja como autônomo, seja como funcionário de alguma empresa, como assalariado, né? Ou da combinação de ambos, porque também pode a pessoa combinar capital com trabalho e obter uma renda a partir dessa combinação, certo? Então, como eu estava dizendo para vocês, esse inciso 1 parece que já esgota tudo, mas o nosso legislador, para evitar qualquer surpresa, colocou o inciso 2 que diz que também, né, é fato gerador a aquisição de uma disponibilidade econômica de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Ou seja, para mim agora, falando para vocês aqui, não me ocorre nada que não seja produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Mas se alguém pensar em alguma coisa que vai entrar, que não vai se enquadrar, né, como capital trabalho, vai também pagar imposto de renda, certo? Aqui eu posso perguntar, embora isso não seja também assim, um conceito fechado, mas se eu perguntar para vocês, por exemplo, o dinheiro obtido ilegalmente, um dinheiro de tráfico de drogas, por exemplo, o cara que roubou um banco, trafica droga, ou dinheiro de corrupção, né, que é bastante comum, todo dia tem uma notícia aí batendo, né, sobre corrupção. Esses valores também, embora sejam obtidos de forma ilegal, eles também são passíveis de cobrança de imposto de renda, certo? Para quem já viu aquele filme Os Intocáveis, né, que é a história lá de como foi preso o Al Capone, na época, lá nos anos 30, nos Estados Unidos, o Al Capone era um gangster que traficava bebida, mandava matar, fazia, acontecia, só que não se tinha prova nenhuma contra ele por esses crimes assim que saltam mais aos olhos, esses crimes mais evidentes. Ele acabou sendo preso por sonegação, porque se descobriu que ele tinha valores que ele conseguia através dessa atividade criminosa, né? E ele não declarava, então ele foi preso por sonegação. Se não me engano, foi 11 anos que ele levou por sonegação. Buenas, vamos seguir. Parágrafo 1º, então, a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Então a gente vê assim, que ele tenta fechar o cerco, né? Tudo que é renda, tudo que alguém ganha, que seja um acréscimo patrimonial, vai estar sujeito ao imposto de renda. Bom, na hipótese de receita oriunda do exterior, também vai ter incidência. Ok. Qual é a base de cálculo do imposto de renda? É o montante, isso aqui no caso, ele está falando aqui nesse artigo 44, tanto do imposto de renda de pessoa jurídica como de pessoa física, certo? Então, o artigo 44, a base de cálculo é o imposto. É o montante real arbitrado ou presumido, nós vamos ver que são os casos de pessoa jurídica, né? Da renda ou dos proventos tributáveis, certo? O contribuinte é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor a qualquer título dos bens. Aqui não interessa, só que o contribuinte é aquele que ganha, né? Então, o imposto de renda, isso dentro da classificação, que nós vamos ver mais adiante, aqui a gente já vê que o imposto de renda, ele é um imposto direto.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Isso é imposto de renda na fonte, né? É uma forma que o Estado tem de facilitar a cobrança, né? Ao invés de cobrar, por exemplo, uma empresa tem 1.000 funcionários, ao invés de cobrar desses 1.000 funcionários, esperar que eles entreguem a declaração, a empresa já vai retendo na fonte de cada um e já vai recolhendo. Quando chegar no final do ano, essa pessoa que teve uma retenção, aquilo vai ser uma antecipação do que ele vai dever no ano, porque o fato gerador do imposto de renda é anual. Ele vai ver o quanto ele ganhou entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Mês a mês ele vai tendo uma retençãozinha na fonte, se for o caso, né, de retenção, e ao final do ano ele vai calcular o imposto do ano inteiro e vai abater aquela fonte que ele já teve retido. Bom, então, um resumo aqui do que nós vimos até agora. O legislador infraconstitucional, ele tem que se ater ao preceituado na Constituição. A Constituição, a partir da Constituição, nós vamos construir todo o nosso sistema, daqueles conceitos gerais dados na Constituição. Então, o conceito de renda tributável no Código Tributário é um acréscimo patrimonial, que é a interpretação da Constituição, né? Produto do trabalho, que eu falei para vocês, ele tem um exemplo, salário, prestação de serviços, produto do capital, ganhos financeiros, capital, aluguéis, combinação de ambos, que seria atividade empresarial, e outros quaisquer. E abaixo, depois, nós temos da Constituição, lei complementar, lei ordinária, mas abaixo das leis, ainda tem toda uma estrutura normativa administrativa. Por exemplo, a Receita Federal, que é quem controla a cobrança, fiscalização do imposto de renda, ela tem várias normas internas que são aplicáveis ao imposto de renda. Evidente que essas normas também têm que estar de acordo com o CTN e estar de acordo também com a Constituição. Classificação do imposto de renda, que a gente falou já alguma coisa, né? Não vinculado. O imposto de renda ele é um imposto não vinculado, ou seja, ele não tem uma contraprestação específica, certo? O dinheiro arrecadado com o imposto de renda, ele vai para o Caixa Geral da União, tá? Ele pode ser usado, como está no Caixa Geral, em qualquer... ele pode ser gasto, né, vamos dizer assim, pode ser investido em qualquer área, desde que previsto no orçamento. O que é um imposto vinculado? O vinculado é aquele tipo de tributo que o resultado que se consegue com esse tributo, né, o valor arrecadado com esse tributo, ele tem que ser aplicado para alguma... a aplicação dele já está vinculado lá na lei, já existe uma aplicação específica. Um exemplo, em contrapartida ao não vinculado, que seria o imposto de renda, um vinculado seria, por exemplo, a contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária, ela é arrecadada e ela só pode ser aplicada naqueles assuntos, naquelas previsões legais da contribuição. Eu pego, por exemplo, a contribuição previdenciária ao arrecado, eu tenho que aplicar esses valores arrecadados com a Previdência em Previdência, auxílio-doença, tem uma série lá de auxílio-desemprego, tem uma série de itens, né, que vincula, né, a contribuição previdenciária. A lei vincula que tem que ser aplicado naquelas aplicações específicas. Imposto de renda não, imposto de renda vai para o Caixa Geral, se usa para o que tiver previsto no orçamento. Outra classificação do imposto de renda, ele é um imposto direto, ele tem o ônus suportado pelo próprio contribuinte. Por exemplo, eu tive uma renda, certo? Eu sou o contribuinte, eu vou tributar esta renda que eu obtive. A renda é minha, o tributo, eu sou o contribuinte, eu tenho que pagar esse imposto. Um outro exemplo, fora do imposto de renda, são os impostos sobre propriedade. Eu tenho um carro, eu vou ter que pagar o IPVA todo ano. O carro, eu sou contribuinte por quê? Porque eu sou o proprietário daquele automóvel, certo? O outro lado, né, o imposto indireto, são esses impostos sobre o consumo, em geral. O ICMS, o ISS, eles são recolhidos. O contribuinte, por exemplo,
o ICMS. Eu comprei este computador aqui que eu estou conversando com vocês. Eu paguei um ICMS que está embutido no preço, certo? O contribuinte é o comerciante que me vendeu este computador. O contribuinte é ele, o contribuinte de direito, é aquele que a lei prevê que vai ter que recolher o imposto. Mas, na prática, o contribuinte de fato é o consumidor. Por quê? Porque está no preço. Então, o cara vende esse computador por R$100, na verdade, ele vai ter, vamos supor, um ICMS de 18. Ele fica com 82 e os outros 18 ele repassa para o Estado. Ele é responsável por recolher e ele é o contribuinte. O contribuinte é ele, só que ele repassa para mim. Então, esse caso, a gente diz que esse imposto sobre o consumo, né, eles são indiretos. Competência privativa da União, que nós já vimos, né? Só a União pode instituir o imposto de renda, e ele é progressivo. Tá? O que significa ser progressivo? Quanto mais a pessoa ganha, maior vai ser a alíquota. Eu já falei ali para vocês antes, né, que quem já declara sabe como funciona, né? À medida que tu vai ganhando mais, vai aumentando a tua alíquota, certo? E isso é o princípio que atende à capacidade contributiva. Bom, quem são os contribuintes do imposto de renda? Inicialmente são as pessoas jurídicas, certo? As pessoas jurídicas, elas podem apurar. Pessoas jurídicas, as empresas, elas apuram ou pelo lucro real, ou pelo presumido, ou pelo arbitrado, certo? E tem também o simples, mas é que daí não dá para dizer que é imposto de renda, porque o simples ele junta vários tributos ali, né? Inclusive imposto de renda. E além das pessoas jurídicas, que são as empresas, nós temos também as pessoas físicas. Isso aqui nós vamos ver rapidamente que aqui esse material vai estar à disposição de vocês, vocês podem olhar com mais calma, né? Então, lucro real, presumido e arbitrado. O lucro real é a regra geral de apuração do imposto de renda de pessoa jurídica. Quem faz o lucro real tem que ter uma escrituração contábil completa, ou seja, tem que ter todos os livros que a contabilidade pede, mais os livros fiscais, né, que o fisco pede, que a pessoa tenha, obriga que ela tenha, né? Eu não sei, nós temos contadores aqui que conhecem bem isso. A escrituração contábil envolve ter o livro diário, o livro razão, os livros de apuração dos impostos, etc. São vários livros. Escrituração contábil completa, ele vai ter vários livros que ele vai ter que preencher e controlar. O lucro real, ele reflete a realidade da pessoa jurídica. O que a pessoa vai fazer? Vai pegar todas as operações que ela teve, todas as receitas, todas as despesas, e ele vai confrontar todas as receitas, todas as despesas, para chegar num lucro. Então, tudo que ele ganhou, tudo que ele gastou, menos tudo que ele gastou, vai chegar num lucro, e esse é o lucro que ele vai ter que tributar. O resultado contábil é só um exemplo, assim, de como se apura, né? Aí o resultado, todas as receitas, menos todas as despesas, vai chegar no resultado. E tem um outro conceito também, que aqui, só para vocês saberem que existe, né? É que é o lucro fiscal, porque a contabilidade diz tudo aquilo que a pessoa tem de receita, tudo que tem de despesa. Mas o fisco tem certos itens que ele não aceita que sejam receita, que a contabilidade aceita, e outros que ele não aceita que sejam despesas. Então, quando a empresa faz o lucro contábil dela, não é exatamente esse lucro contábil que vai ser a base do imposto de renda. Ele vai ter que fazer algumas adições e exclusões que são determinadas pela lei para se chegar no lucro fiscal, que esse vai ser a base do imposto de renda. Mas isso vocês não precisam se preocupar, que isso já é uma área mais complexa, já foge um pouco. Seria um detalhamento já, que é só informativo, tá? Bom, quem é obrigado ao lucro real? Então, na legislação, tem uma série de empresas que são determinadas lá, que elas têm que fazer apuração pelo lucro real. Via de regra, é pela atividade ou pelo faturamento. Então, a gente vê assim que, ali pelo faturamento, primeiro item, toda empresa que tem uma receita maior que 78 milhões no ano tem que ser do lucro real. Por que isso? Porque o Estado quer olhar mais de perto essas empresas. Ela tem que ter uma contabilidade, ela tem que mostrar as suas operações, as suas atividades, né, caso sejam fiscalizados. Então, é o interesse, né, do Estado que as empresas que são muito grandes apurem pelo lucro real. Lucro presumido. O lucro presumido, ao contrário do lucro real, ao invés da empresa considerar todas as receitas e todas as despesas para chegar no resultado, ela pega o resultado só a partir das receitas. Ela pega as receitas, aplica um percentual sobre essas receitas
que o genérico é 8%, mas tem outros percentuais de acordo com a atividade, certo? E esse percentual aqui vai ser o lucro presumido. Então, exemplificando para vocês, uma empresa de lucro real, ela teve uma receita de 100 e teve despesas de 70. Ela vai apurar um lucro de 30, certo? Uma do lucro presumido, ela teve uma receita de 100, só que ela não controla as despesas, assim, ela não quer, não é que não controla, ela controla, mas ela não quer fazer uma apuração real. Então, ela vai aplicar em cima desse 100, que é a receita, um percentual, certo? O geral, para as atividades em geral, comércio, por exemplo, é 8%. Ela vai aplicar 8%. Então, o lucro dela vai ser 8, que vai ser 8% desse 100. Então, aí tem os percentuais, né? 8% ali a gente vê aqui que aqui a alíquota geral é 8%, certo? O lucro arbitrado, ele é parecido com o lucro presumido, mas ele é um pouco superior. Ele é o lucro presumido, se tu conhece a receita da empresa, é o lucro presumido mais 20%. E por que alguém vai fazer pelo arbitrado? Via de regra, o lucro arbitrado é quando a pessoa não tem controle nenhum, não tem registro nenhum da sua movimentação, aí ela vai arbitrar, ou a fiscalização, em regra, a fiscalização, se vai numa empresa e vê, por exemplo, vou numa empresa, a empresa deveria ser lucro arbitrado, mas ele não me consegue comprovar nem as receitas, que é o mínimo que tu exige, né? Então a gente vai arbitrar esse lucro, e vai ser a forma parecida de calcular do presumido, só que com percentuais maiores. Claro, tem outras, caso eu não saiba da receita, tem outras formas de chegar no lucro arbitrado, né? Mas assim, via de regra, então, lucro real, o lucro real é o total que a empresa tem menos o total que ela gastou, eu apuro o lucro real. Esse lucro, em cima desse lucro eu vou aplicar uma alíquota. Lucro presumido, eu tenho as receitas, ela tem que me comprovar pelo menos as receitas, né, com o livro caixa. Em cima dessas receitas aplico um percentual, esse percentual, em regra, 8%, em cima desse percentual eu vou aplicar a alíquota. Lucro arbitrado vai ser ou percentual também, só que um pouco acima do presumido, né? E o arbitrado cabe naquelas empresas que não têm comprovação nenhuma de nada. Bom, em relação a pessoas físicas, né? Sobre pessoas jurídicas. Pessoas físicas, então a base de cálculo é a renda líquida, tá? Que é obtida pelo total dos rendimentos tributáveis oferidos no calendário, menos as deduções legais. Em cima desta base de cálculo, a gente vai aplicar as alíquotas, certo? Que atualmente são de 7,5% a 27,5%. E existem algumas hipóteses de tributação exclusiva na fonte, por exemplo, se eu tenho algum valor aplicado, uma aplicação financeira, ele não vai entrar no meu rendimento, para o cálculo do meu rendimento do imposto de renda geral do ano. Ele vai ser exclusivo na fonte. Ele vai fazer uma retenção lá, eu ganhei R$2.000 lá numa aplicação, botei um dinheiro, ganhei R$2.000. Esses R$2.000 vai sofrer uma alíquota de 15%, que vai se resolver lá na fonte retido pelo banco. Eu não vou trazer nem aquele rendimento quando eu for calcular o meu imposto do ano todo, mas também não vou aproveitar aquela fonte. Isso nós vamos ver mais adiante também. Bom, isso eu já comentei com vocês ali, o último item, que nos casos que houver retenção na fonte, o imposto retido é uma antecipação do devido. Nós vamos ver com mais detalhes da pessoa física depois. Capacidade contributiva, esse é um conceito bastante importante para nós aqui. Nós já vimos lá no parágrafo 1º do artigo 145, os impostos, sempre que possível, caráter pessoal e graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Capacidade contributiva, quem tem mais condições econômicas vai ter que contribuir mais, progressivamente. Por isso que as alíquotas elas vão aumentando. Progressividade, então, é esse mecanismo, né, para a gente tentar tributar de acordo com a capacidade contributiva. Progressividade é que a alíquota vai aumentando à medida que a pessoa vai ganhando mais. O nosso sistema tributário como um todo, ele deveria obedecer o princípio da capacidade contributiva, né? Quando a gente fala é aquele conceito, que as bases tributáveis, renda, consumo e patrimônio. Vocês já viram isso, mas só para reforçar, né? Por que que ele deveria obedecer, mas na prática não obedece? Porque aqueles impostos diretos, que é o renda e patrimônio, eles têm um peso menor no nosso sistema tributário que o imposto sobre consumo, que é aquele que todo mundo paga igual, certo? O nosso sistema, então, ele é injusto. A gente deveria deslocar uma parte dessa carga
que é incidente sobre o imposto sobre consumo para a parcela que incide sobre a renda e o patrimônio. Certo? Por que isso? Porque o imposto sobre consumo, ele tributa todo mundo no mesmo nível, na mesma alíquota. Se eu for comprar um sapato, se uma pessoa que tem menos condições financeiras vai comprar uma roupa, ela vai pagar o mesmo imposto sobre consumo que uma pessoa que seja muito rica. Certo? Então, ele não é progressivo, o imposto sobre consumo, ele é igual para todo mundo, e, portanto, por ser igual para todo mundo, ele pesa mais para aquela pessoa que tem menos, naturalmente, né? Inclusive, a gente vai ver que a maior parte dos países tributa muito mais a renda do que o consumo, ao contrário do Brasil, que tributa muito mais o consumo que a renda. Às vezes a gente vê a pessoa viaja para o exterior e fala, mas lá nos Estados Unidos, eu fui lá em Miami e esse casaco aqui, que igual ao que eu compro aqui, lá é mais barato. Claro, é porque lá o imposto sobre consumo é muito mais baixo. Lá eles tributam a renda, não o consumo. E nós aqui no Brasil tributamos mais o consumo que a renda, né? Que é uma forma, é uma injustiça tributária, né? Existe, então, uma necessidade de ampliar e dar efetividade à progressividade na tributação sobre a renda e também implementar uma progressividade nos tributos sobre o patrimônio, que esses são os tributos diretos, certo? Então, quanto mais a pessoa tem, mais ela deveria pagar. Mas isso não acontece. O nosso sistema, então, ele é regressivo, certo? Nós temos, se a gente olhar esse gráfico, eu acho que vocês já devem ter passado esse gráfico com algum outro professor. Os tributos sobre a renda, eles representam um total, isso em 2013, mas como a lei não mudou, esses dados não mudaram muito também. O tributo sobre a renda, ele do total da massa tributária, ele correspondia a 18,1%. O tributo sobre bens e serviços, que são sobre consumo, né, representa 51,28%. Ou seja, de tudo que se arrecada no Brasil, 51% é imposto sobre consumo, que é aquele que é indireto, que todo mundo acaba pagando igual, que é o ICMS, por exemplo. Igual que eu digo, dentro do mesmo produto, vai pagar a mesma, independente se a pessoa tem mais ou menos condições financeiras, vai comprar um tênis, vai pagar o mesmo tributo sobre consumo. Então, do total arrecadado no Brasil, 51% se refere a tributo sobre consumo e somente 18% sobre a renda. A progressividade ela existe, né, no imposto de renda. Nós temos os impostos, tem que ser de acordo com a capacidade contributiva, como a gente viu, e o imposto de renda ele tem que ser baseado nos princípios da generalidade, universalidade e progressividade. Progressividade é a modulação das alíquotas. Isso é o que está na Constituição. O imposto de renda tem também de pessoa jurídica, desculpa. Nós vamos focar mais na física, tá? Isso aqui fica só como informação para vocês. O imposto de renda de pessoas jurídicas, ele também tem uma progressividade, né? A alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica é 15% em cima do lucro que a pessoa jurídica teve. Se esse lucro for maior que 20 mil por mês, a cada parcela que exceda esses 20 mil, ele vai pagar 10%. Então, é uma progressividade. É 15, mas se tu teve um lucro acima de 20 mil, tu vai pagar mais 10 sobre o que excedeu os 20 mil, certo? Isso é só para conhecimento para vocês também. Bom, pessoal, então vamos encerrar essa primeira parte, tomar um cafezinho, tomar uma água, para depois a gente prosseguir com o segundo módulo do nosso imposto de renda, certo?